Olá, amostrados e amostradas! Está no ar mais um episódio do Recife Amostrado, aquele que se descreve como sendo o podcast mais amostrado em linha reta do mundo. Porque aqui você já sabe, um empreendedor, uma empreendedora, grupos, amigos, sócios que vêm aqui trazer experiências, trazer informações importantes com muita leveza, com muita tranquilidade, é um bate-papo bem gostoso e nós estamos na sede do Desenvolve Recife, porque o Recife Amostrado é uma produção da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. Então aqui a gente tem uma sede no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana. Vamos lá começar a nossa conversa de hoje. Gente, a pandemia foi um momento desafiador para todos nós, em todos os sentidos. A gente ia dormir e acordava sempre com aquela pergunta: como é que vai ser o dia de hoje? O que é que vem nesse futuro? A gente estava todo mundo atordoado, a humanidade estava atordoada. Isso sem falar da insegurança profissional que a gente sentia também. Será que meu emprego estará lá me esperando depois na volta? Será que o home office vai funcionar? Em algumas categorias a gente sabe que isso não funcionou e teve gente que teve que sair todo dia de casa mesmo para poder trabalhar. Então a gente, nesse cenário, a gente precisou se reinventar. Eu acho que a palavra é reinvenção. Buscar caminhos novos. E a nossa entrevistada de hoje é uma empreendedora que literalmente não botou a mão na massa, não, ela botou a mão no molho. Daqui a pouco você vai saber por quê. E aí, com certeza, você que está nos ouvindo e nos assistindo já experimentou os produtos da nossa convidada. Então, vamos conhecer a história por trás dos molhos da MIT. Conversando, para se amostrar aqui, Cleide Falcão. Muito bem-vinda, Cleide. Tudo bom? Tudo jóia, querida. Prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Quando a gente fala em molho, porque assim, o molho, os seus molhos, ele vem dos temperos. E aí eu fico pensando na feira livre, com seus temperos, aquele cominho moído na hora, né? Aquele cheiro que exalava. Fico pensando também na história, né? Os europeus que saíam em busca das especiarias, vinham para a Índia, iam para a Índia, passavam aqui pelo Brasil dizendo que estavam descobrindo uma nova terra. Mas, enfim, essa parte de história a gente deixa para lá. Mas eu quero falar dos temperos, porque é o tempero que vem, que faz parte do molho, que está aqui em cima da mesa, né? Tem o molho de pimenta adocicada, tem a maionese que você trouxe para a gente também. Mas vamos falar, nesse momento, nesse cenário desafiador que eu descrevi no começo do nosso podcast, como é que estava Cleide Falcão? O que você fazia? O que você passava? O que passava pela sua cabeça? Então, nesse cenário que você descreveu muito bem, pós-pandemia, eu tinha acabado de ser demitida, né? A gente viveu uma onda de demissões e eu fui uma das. E aí você se pega, e agora? E agora, José, o que fazer? Ou seja, em cima de coice, como é que a gente fala? Em cima de queda coice, né? Ou seja, Exatamente. uma pandemia e uma demissão. Exatamente. E a vida tem que continuar. Então, foi quando surgiu a MIT. No início, a gente foi vendo onde poderia desafogar um público que a gente queria alcançar, que era hamburgueria, lanchonete, restaurantes. E aí, seguimos. E foi impressionante porque grandes redes que a gente achava que não iria abrir as portas, abriram. Porque naquele momento eles falavam, a gente não está dando conta, porque a demanda tá assim, um absurdo, porque estava tudo parado. Então, assim, era muita gente, não, era todo mundo pedindo comida Comida por por entrega. delivery, já que os Exatamente. salões, né, das lanchonetes, hambúrgueres Exato. estavam todos fechados. Exato, exatamente. E aí tem aquela questão também do próprio quadro de funcionários adoecerem, não é? Porque a gente estava vivendo uma pandemia. Então, acabou que dando muito certo. Infelizmente, assim, não que a doença foi, como é que eu posso dizer? Ela não, ela foi a causadora disso tudo, mas ela também, de certa forma, impulsionou. Exatamente. Eu falei logo no começo a palavra ressignificar, de fazer realmente olhar para aquele cenário e ver alguma possibilidade positiva.
e descobrir até dentro da gente que a gente conseguia fazer isso. Mas foi uma pequena revolução na humanidade, porque a gente reinventou muita coisa, né, Cleide? Verdade. Quando você fala isso, até faço uma retrospectiva. Eu sempre trabalhei, eu sou formada em administração, sempre trabalhei no setor privado, na minha área, mas nunca imaginava tocando um negócio no ramo de alimentação. E aí veio essa oportunidade e sou muito grata a Deus. Hoje eu agradeço diariamente, sabe, porque eu me encontrei. Eu amo fazer a parte comercial, como hoje também eu também faço parte da produção. Sim. E é isso. Mas aí você falou, surgiu a oportunidade. Mas existe uma viradinha de chave, existe um olhar mais apurado. De repente, o que foi que aconteceu especificamente, Cleide, que você disse assim, nesse mercado aqui eu posso produzir molhos para empresas desse setor de gastronomia, para quem precisa de molhos, e aí você depois vai dissertar para falar sobre os teus produtos. Mas o que foi especificamente que fez você atentar para isso? Para uma necessidade do mercado, que estava, como você disse, muita gente dentro de casa, enclausurada, isolada, que é a palavra mais correta, precisando de um carinho que vinha em forma de comida, muitas vezes, tem um mimo, um alto mimo, precisando comer, logicamente, e tinha esse novo modelo de se trabalhar. Entrega, delivery, foi aí que começou muita gente a sacar que era preciso fazer delivery, que era preciso estar nas redes sociais minimamente para poder fazer essa conexão com o consumidor. Mas o que é que chamou a atenção de Cleide naquele momento? Então, o que chamou a atenção foi que, devido o cenário que a gente estava vivendo, a gente acabou encontrando um nicho para atuar, que foi para tirar as hamburguerias, os clientes que a gente queria alcançar desse gargalo. Entendi. Entendeu? Então a gente começou a levar praticidade. Ou seja, vocês entregavam algo, em vez deles fazerem lá dentro Exatamente. o molho, você já Isso. entregava o molho pronto. Isso, exatamente. Então a gente começou a levar praticidade. E aí acabou desafogando um pouco. E aí, assim, foi muito massa que próprios donos de redes começaram a nos indicar para outros. Vai em fulano está sufocado, tem muitos funcionários de atestados, a gente não está conseguindo contratar, porque está tudo muito complicado. E aí a gente foi levando, digamos que, a solução, né, para os donos desses estabelecimentos, e com um diferencial. A nossa linha, ela é artesanal. Então, assim, é uma pegada, sabe, com muito amor, com muito mimo. E, graças a Deus, as portas foram sendo abertas. Mas quando a MIT nasceu neste momento, o carro-chefe já era molho ou tinha um outro produto que, de certa forma, talvez não com essa industrialização, apesar de ser artesanal, logicamente, esse processo de produção, é melhor a palavra é essa, o processo de produção. Vocês já faziam alguma coisa antes ou já nasceu com molho? Não, a gente começou com antepastos. Antepastos de caponata, tomate confite, molho pesto. E aí a gente começou a colocar em grandes já redes. É outro nicho também, né? Outro nicho. Só que, com o tempo, né, qualquer negócio, você vai fazendo análise e vendo onde é que você deve focar e seguir. E aí, assim, foi um tempo massa que a gente conseguiu entrar em vários estabelecimentos, casas de vinhos, empórios, delicatessen. Mas o chamado, assim, foi sendo definido para food service, que é, no caso, atender restaurantes, bares. Que é aquela comida mais rápida. Mais rápida, exatamente. Que é exatamente a necessidade que eles estavam precisando. Mas você parou com a produção dos antepastos ou ainda continua em paralelo? Continua em paralelo, mas assim, com bem menos demanda. O foco são os molhos. Porque a gente percebeu que o Recife, ele é carente de ter digamos assim,
uma segunda opção. A primeira é eles produzirem, onde eles acabam tendo um custo mais elevado, porque acaba tendo que ter uma mão de obra a mais. Sim. E nessa questão, você sabe que a rotatividade nesse ramo ela é muito grande. E aí. Imagina treinar uma pessoa para fazer aquele trabalho a cada 15 dias, ou a cada uma semana, ou a cada um mês. Exatamente. Né? E aí o que é que acontece? Eu ouço muito, muito isso. Toda semana eu estou escutando isso. Treina, com 1 mês, 2 meses, recebe uma proposta maior e beijo, tchau. E sai. E aí tem que estar treinando novamente. E aí a MIT chega, né, com essa solução, que é uma padronização. Independente de você ter uma rotatividade de funcionários, você vai conseguir manter a padronização para o cliente. E é nesse nicho que a gente tem focado e levando essa assistência que está dando certo. Quando eu falei da feira no início aqui do podcast, porque é uma coisa muito marcante, né? O tempero. Não só aquele tempero seco, mas um tempero com alho, com o coentro, que é bem típico nordestino. Enfim, você tem uma ligação afetiva com feira ou não? Não. Não tem? Não. Assim, até agora, não. Mas de onde vem essa sua ligação com esses temperos que vão produzir molhos? Veja, um amigo, quando a gente começou esse projeto, ele é bem curioso nessa parte de molhos, de temperos. E aí ele foi desenvolvendo as receitas e jogando temperos que ele gosta, e daí tanto é que surgiu na época que a gente estava trabalhando com antepasto, surgiu o nosso tomate confite, que é uma receita exclusiva, e esse segredinho, né, dessa exclusividade é exatamente em um tempero específico que até alguns que é segredo, ela não conta para ninguém e acabou-se. Que alguns chefes até já tentaram descobrir e até agora não conseguiram. Explica para o nosso público o que é um tomate confite. Tomate confite, ele é um antepasto. Ele é feito sem pele, no forno, com especiarias. Certo. E aí ele seca. Não é um tomate seco. Não, ele não é um tomate seco. É um tomate molhadinho. É um tomate molhadinho. Só que o nosso, da MIT, ele é completamente diferente do que a gente vê aí em restaurantes, que geralmente a gente vê tomate confite, é aquele tomate cereja, sim, né, cortadinho lá. A bolinha. Isso, num molho. O nosso não. O nosso ele é um pouco parecido com o tomate seco, mas o sabor é completamente diferente. Interessante, muito já deu vontade de comer, na verdade, de conhecer pertinho. Esses molhos que estão aqui em cima, né, são carros-chefes. A maionese você estava me explicando que sim. E essa maionese ela também tem algo de diferente, Cleide? Tem essa aqui. Faça o seu comercial. O nosso carro-chefe hoje é exatamente essa maionese de alho. Ah, de alho. Não é qualquer maionese, ela é saborizada. Exatamente. É o nosso carro-chefe. A gente tem também esse outro, que é o molho de pimenta agridoce, que muitas hamburguerias usam. Antes, muitos trocaram a geleia de pimenta por esse molho. Até pela questão, hoje, essa pegada do artesanal, ela está cada vez mais sendo... Ela agrega valor ao produto, exatamente, né? Você colocar uma tabuleta na porta do seu estabelecimento falando, você trabalha com esses produtos, muita gente vai se identificar e vai consumir o produto. Exatamente. Então, assim, essa pegada do artesanal está cada vez mais sendo mais, digamos assim, procurada. Sim. E é isso que a gente está levando para os nossos parceiros. Além desses dois produtos, o que mais você produz para hamburguerias e restaurantes? Então, a gente tem temos vários. Entre eles, a gente tem o molho oriental, também artesanal. Temos um molho para caramelizar cebola, que é extremamente prático, não é? Assim, salva muito as hamburguerias, porque esse processo de cebola caramelizada ele é bem trabalhosozinho, e o nosso molho já vai pronto. É só você cortar a cebola, dar uma pequena fritada e colocar o molho, e já está preparado o molho de cebola caramelizada. Hoje a gente fornece esse molho para grandes redes
de hamburguerias aqui no nosso Recife. Quando você falou logo no começo, assim, eu fui procurar as hamburguerias, existia essa demanda. A gente fica imaginando aquelas grandes, que são franquias, e as que existem na nossa cidade, né? Que são menores, mas são organizadas, né? Enfim, às vezes o mesmo dono, ele consegue abrir 2 ou 3 em bairros diferentes, mas não é uma cadeia. De que público, de que segmento especificamente dentro da gastronomia, dentro dos restaurantes e bares, a gente está falando, Cleide? Veja, é bem interessante essa sua pergunta, porque quando a gente começou a trilhar as hamburguerias, a gente pensou que a gente ia estar atendendo as hamburguerias pequenas. Mas hoje a gente tem também algumas redes, Bom saber. algumas franquias. Bom saber que eles compram de um produtor local. Né? Exatamente. Eu sei que fica até mais barato, questão de logística, de transporte, por exemplo. Mas às vezes você não encontra, porque não encontra a qualidade que você precisa para levar para o teu estabelecimento, né? Isso mesmo. E quantas pessoas tem fazendo a produção dos molhos? Você se tornou MEI, depois subiu mais alguns degraus? Não, hoje assim, a gente continua no MEI. A gente continua no MEI e tem 3 pessoas. E comigo, tá? Então, assim, 2 mais você. Exatamente. Eu sempre falo, luta em cima de batalha. E olha que você disse que você veio de uma área que lida com números, com planilhas, né? Mas teve diferença na hora que você foi criar a MIT? O trabalho que você fazia antes, levando o teu conhecimento, tua experiência para a MIT, que agora sim é algo seu, uma empresa sua? Veja, fez até uma retrospectiva aqui, porque, como eu te falei, eu trabalhei sempre, né, no setor privado, mas, paralelo, eu vejo, assim, eu sempre fui ponte para alguns amigos que resolveram empreender antes de mim, só que, por incrível que pareça, nada na área de alimentação. Sei. Isso na área de contábeis, na área de seguradora, e eu sempre ajudei esses amigos. E aí, quando eu me vi nessa situação, agora eu vou ter que empreender, em nenhum momento me passava que seria num ramo de alimentação. Não, mas se eu já ajudei fulano nessa área, eu vou para essa ou para aquela tal. E aí, assim, nada acontece por acaso, né? Deu um reviravolta e não, o ramo vai ser alimentação. E aí eu comecei, eu tenho um amigo que ficou na parte de produção, da operação, e eu fui para a área comercial. Eu sempre gostei da área comercial. É chegado o momento do nosso Amostrado Explica, uma pausa na conversa com a Cleide Falcão para trazer informações em detalhe. Vocês perceberam que a Cleide é uma empreendedora arretada e no meio da pandemia do corona e após uma demissão, ela juntou as economias, reviu lá suas habilidades e começou a ser empreendedora. Começou por um caminho, vendendo hambúrgueres. Só que depois de um processo de reavaliação, de tentativa e erro, ela deu uma parada, respirou fundo e foi por outro caminho. Começou a criar molhos maravilhosos, incríveis. Criou a MIT. E qual é a grande reflexão e qual é a grande sacada? Às vezes você foca num produto, você quer ir por um caminho, mas o produto mesmo que vem para ficar e que vai fazer o teu sucesso é outro. Ele está bem pertinho de você. É isso. Mas aí no caso, você faz isso na sua casa, você alugou um ponto. Como é que é essa parte de estrutura da MIT? A gente tem um ponto alugado. Na verdade, a gente começou em casa, depois a gente fomos para um ponto alugado. E quantos clientes você tem, em média? Só para a gente ter uma noção do Hoje, tamanho do teu trabalho. Hoje, em média, 10 a 12 clientes. Fixos, certinho. Fixos. Que aí eu pergunto, né? É um trabalho de conquista desse cliente. Isso. Porque isso. você mostrou o molho, os caras gostaram, mas existe uma relação que se desenvolve a partir desse primeiro contato e do dia a dia, das compras, das vendas e tudo mais. Exato.
Assim, essa quantidade são aqueles clientes que me pedem semanalmente. Semanalmente, porque, como eu falei, o carro-chefe é a maionese, por ela ser artesanal, ela não tem uma validade muito longa. Entendi. Né? Apesar que Ela a precisa ser gente usa. consumida em um determinado período. Isso, a gente usa produtos artesanais, Sem sem conservantes, conservantes, nada exatamente, químico. nada químico. Mas tem outros, por exemplo, esse da pimenta agridoce, o molho oriental, esses têm uma validade maior. Mas como o foco é a maionese, a validade ela não é longa, então Uhum. assim faz com que o pedido ele seja feito semanalmente. Mesmo tendo essa divisão, como você falou, né? A divisão, a Cleide cuida da parte burocrática, dos contratos e tudo mais, e você tem um amigo que cuida da parte de fazer mesmo, de produção, de colocar a panela no fogão e mexer e tudo mais, né? Quer dizer, eu imagino que não seja uma panela comum, né? É uma panela grande, lógico. São máquinas. Você ainda dá uma chegada junto, você olha, você se interessa, pelo menos. Com certeza, até como eu te falei, até a quantidade de pessoas hoje é assim, não tem como ficar só no comercial. Então, assim, eu coloco a mão na massa, sim. Tem dia que, meu Senhor, meu Deus, é até 10, 11 horas, porque não é só a questão de produção, é a questão de envasar, é a questão de lançar no sistema, etiqueta, tal, programar a entrega. Então, assim, E é muita responsabilidade, muita porque responsabilidade. essas pessoas dependem de você nos estabelecimentos dela para receber o produto. Exatamente, exatamente. Tem essa relação que é uma área que não está, tipo assim, não vou produzir. O funcionário adoeceu, Tô deixa. cansada, Não não tem, existe não dá, isso. não tem como. Você está cansado, então descansa, sabendo que de 10 horas você vai ter que colocar a mão na massa. Especificamente para a criação da MIT, ou depois que ela criou, você fez algum curso específico nessa área para poder potencializar esse teu trabalho? Não, assim, eu participei de algumas palestras no Sebrae. Só que assim, você acaba que o tempo fica Escasso. muito escasso, muito escasso. Mas eu estou até, por incrível que pareça, até estou inscrita em algumas palestras, em alguns cursos no Senac e no Sebrae. E aqui na Prefeitura do Recife, o que é que ela te trouxe? A gente está aqui no Centro Desenvolve Recife, que é da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. Né? Temos duas unidades, só para que o telespectador, o internauta, melhor dizendo, e o ouvinte saibam. A gente está aqui na rua Doutor João Vieira Menezes, 401 em Santo Amaro, onde fica o nosso estúdio. E tem outro Desenvolve Recife na zona sul da capital pernambucana, próximo ao aeroporto, na rua Barão de Souza Leão, 1647, em Boa Viagem, dentro das dependências do Colégio Maria Tereza. O que é que você aprendeu aqui? O que é que você traz daqui que você pode relatar para quem está nos escutando e nos assistindo? Nossa, essa oportunidade aqui é extraordinária, né? Começando por essa oportunidade aqui de estar Se amostrando no nesse Recife Amostrado. exatamente, exatamente. E como eu falei anteriormente, que eu estou escrita em algumas palestras, é exatamente eu consegui através daqui do Desenvolve. Entendi. E vai ser assim nas áreas exatamente que eu estou extremamente necessitada. Quais são, então? Uma é de mídias digitais, Sim. que assim, nem o tempo me ajuda e com toda sinceridade a cidadã aqui é bem. Mas isso vai mudar. Eu acho que esse cenário vai mudar. Você vai atrás do conhecimento. E aí veio essa oportunidade, eu fui a primeira a me inscrever e vai ter também por aqui pelo Desenvolve outra na área de financeira, porque aquela história, apesar de ser da minha área, mas a gente nunca sabe de tudo, sempre Claro, tem algo a aprender. claro. Então, assim, eu estou bem, bem entusiasmada para estar aproveitando mesmo essas oportunidades, porque eu sei que vai me trazer
muitos benefícios. Muitas outras portas abertas, Com né? certeza. Agora, o que é que você projeta para o futuro da MIT? Você tem produtos novos que você queira lançar, uma linha nova, um nicho, um segmento novo do mercado, de repente, uma expansão mesmo da parte física, da estrutura? Quais são os planos? Ah, que massa. Então, eu tenho uma boa relação com meus clientes, sabe? Muito boa, graças a Deus. E aí, nessa sua pergunta, recente, um cliente veio me perguntar como é que está os planos para a MIT, porque eles, Cleide, não só como teu cliente, mas assim, eu sou fã dos teus produtos e esse teu projeto é incrível. E isso é tão engraçado que às vezes isso chega naqueles momentos que você tá, Senhor, meu Deus, O que é o que que eu é que eu faço? faço, sabe? E aí isso dá um entusiasmo assim tremendo. E fora essa linha própria nossa, a gente também começou a ouvir mais o cliente. E aí tem alguns clientes que falam, Cleide, tua ideia é massa, teus produtos são excelentes. Só que assim, eu tenho produtos aqui que são carros-chefes, que eu não posso tirar. Eu incluo o teu, mas eu não posso tirar o meu. E aí, esse que eu não posso tirar, eu continuo com problema na questão de sai aquele funcionário que sabia produzir, aí treina. No que treina, sai errado. O cliente da casa, ele percebe, sabe, quando qualquer errinho O ali na cliente fiel produção mesmo, aquele que vai todos os dias, ou quase todos os dias, eu também tenho essa percepção. Ele sabe. é Se mudar alguma impressionante. coisa na cozinha, a gente saca. É impressionante. Impressionante. E aí, alguns clientes, estou falando alguns porque realmente são alguns, Uhum. que chegaram para mim e falaram: Vê, para resolver esse meu problema, se eu te passar a minha receita, tu produz. Aí eu estou aqui, eis-me aqui. Estou aqui, Estou pronta. estou aqui para lhe atender. E aí a gente tem também essa oportunidade, Que coisa sabe? bacana, porque muitas coisas surgem. A inovação, quando ela chega às vezes para consertar algo que está com um problema no mercado, né? Então, você pode buscar essa inovação dentro da própria empresa, pode buscar ela fora também, contratar alguém, por exemplo, para trazer uma solução inovadora, mas sempre ou quase sempre a partir de um problema real que você Exato. está sentindo, que você está percebendo, que o teu parceiro está percebendo. Então, é bom o empreendedor que está nos assistindo, nos escutando, ficar atento a isso também, né? Oportunidade, né, Exato, Cleide? exatamente. E aí, pronto, a gente faz isso, aí existe toda uma confiança, né, um contrato de fidelidade, né, Sim. porque eu tenho que ter o respeito, né, pela casa, pelo cardápio daquele cliente. E aí, assim, é muito massa isso, sabe? A gente não tem problema nenhum. Então, E assim, é se algo que você está você descobrindo também. exatamente, exatamente, porque essa linha não estava dentro do nosso, digamos assim, do nosso olhar, não estava Sim, no nosso projeto. E aí, mas diante da qualidade do nosso produto, chegou, chegou. O cliente viu, aconteceu. tipo assim, ao invés de eu estar com esse problema, essa dificuldade de mudança do quadro e levando e o cliente percebendo, então assim, eu vou continuar porque é muito importante, sabe? É muito importante nesse nicho se manter a padronização. Isso, assim, aquele cliente que é fiel, ele vai muitas vezes exatamente por isso, pela Exato. padronização. Sei o que eu vou encontrar no Exato, produto da MIT. exato, Sei qual é a textura, o sabor, nada vai mudar com o tempo. exatamente. É esse padrão que você está falando, né? Isso, exatamente. E o que, que você pode dizer para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que queira iniciar, vamos dizer, ou um negócio em qualquer outra área, ou mesmo nesse ramo de gastronomia, de molho, de antipasto, mas de uma forma geral, o que é que você tem de mais valioso para falar sobre essa tua experiência, Cleide? É o seguinte, que não deixem para amanhã, sabe? Não deixem a oportunidade passar, sabendo que os desafios eles são enormes, mas vale a pena.
Vale a pena. Hoje, eu não me vejo, sabe? Eu não me vejo sem estar empreendendo. Às vezes, assim, as cobranças, né, do dia a dia, elas chegam, são bem pesadas, dá um desânimo, mas quando você mergulha no seu projeto, vale muito a pena. Acho que ela está totalmente apaixonada pela Meet. Cada vez mais você sente isso, pela voz, pelo olhar da Cleide. E aí é um caminho sem volta, pelo que você diz. É sim, Né? E é isso, não deixem para amanhã. E até assim, eu estou muito bem, não quero empreender, mas assim, hoje em dia a gente tem os meios de estudo, de se aprofundar, imenso. Sim. Não é? Quem quer a oportunidade, assim, ela não falta. Então, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Até a questão, não só o financeiro, mas essa oportunidade de estar se relacionando, sabe, com pessoas que muitas vezes você entrava ali naquele estabelecimento como cliente e hoje você leva, né, você acaba fazendo parte ali do sucesso, né, do que é oferecido naquele empreendimento. É muito E prazeroso. quando chega o elogio, aí, aí é chovendo molhado, né? Aí a alma fica lavada, fica tranquila, diz, poxa, tô no caminho certo. É verdade. Quando alguém diz assim, este molho eu nunca comi algo parecido ou algo igual, aí acabou-se. Isso mesmo. A pessoa fica toda orgulhosa, fofinha. Cleide Falcão da MIT, deixe-nos as suas redes sociais. Como é que as pessoas encontram o trabalho de vocês? Tanto as grandes empresas, as hamburguerias, os restaurantes, quanto quem quer comer um bom antipasto, um molho pesto, um tomate confitado. Conta aí como é que faz para te encontrar. Então, a gente tem o Instagram da MIT, que é MIT_Brasil, e o WhatsApp, que é o 81 99940 9408. Então tá tudo certo, tá tudo resolvido, os caminhos estão dados. Cleide Falcão, prazer em conhecê-la, sucesso para a MIT, mais ainda, que tudo isso que você nos trouxe, você amplie, você aumente, você faça novas conexões e que deixe também, né, a sua mensagem final para quem nos ouve, para quem precisa de um empurrãozinho, para quem precisa se inspirar. Então, agradeço demais a oportunidade, o prazer foi todo meu e desejo boa sorte, né? Para quem está começando, para quem está pensando em desistir, não desistam, porque até por experiência própria, às vezes, quando tudo tá dando errado, é uma aprovação. Tenham certeza que é uma aprovação. É para melhorar. Algo melhor está para vir. Algo melhor está para vir. Então, boa sorte para todos. Esse é o nosso Recife Amostrado, nosso episódio de hoje contou com a Cleide Falcão da MIT. A gente agradece a presença dela, a todos vocês que nos acompanharam também. Para quem quer conhecer mais o trabalho, @Prefeitura do Recife no Instagram. Nós também estamos nas todas as plataformas de podcast. Você pode nos assinar, pode compartilhar, falar para os seus amigos, dizer que o Recife Amostrado existe e que ele traz informações e experiências. Eu sou Lina Fernandes, a produção, o roteiro também é do Emerson Saboia, os trabalhos técnicos são do Edmilson Rufino e esta é uma produção da Prefeitura do Recife por meio da Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional. No próximo encontro, outras histórias, outras delícias, outras pessoas, mas sempre com essa necessidade de inspirar você que está aí do outro lado, você que está pensando em empreender ou que já empreende. Tudo é possível nesse mundo. E vamos se amostrar.